Agora a gente vai fazer a criação da AD calendário com a linguagem DAX. Lembrando que a linguagem DAX é aquela que ela atua apenas na camada de relatório, na parte superior, só na parte visual. Tudo que você faz com DAX, ele não interfere em exatamente nada na parte das suas tabelas. Então, tudo que você fizer, você não consegue enxergar, por exemplo, no Power Query como uma tabela específica. Você pode criar tabelas de DAX que serão visualizadas e modificadas apenas com DAX. Com o Power Query, por exemplo, com a linguagem M, você não consegue fazer nada, tá bom? Então, revisando, a gente aprendeu a fazer AD calendário utilizando o Power Query, que foi esse resultado que a gente obteve. E lembrando, a gente criou ele diretamente no Power Query utilizando a linguagem M. Então, vamos só revisar antes de iniciar agora com a parte DAX. Foi o seguinte, eu criei meu AD calendário a partir, vou revisitar aqui todo o processo. Eu criei uma coluna, criei uma lista de dados, um list date, depois eu converti ela em coluna, alterei o tipo dela, renomei ela e a partir dela eu inseri um ano, eu inseri o mês, inseri o nome do mês, fiz a inserção do trimestre, da semana do ano, do dia e do nome do dia. Cada catraca dessa, você pode observar que ele gera um código também. Então aqui, ano inserido, date, year, data, da coluna data, é uma fórmula que ele vai fazer. A gente consegue adicionar a partir da parte gráfica ou através do código. Eu vou só copiar aqui esse código, por exemplo, eu vim aqui com a tabela toda. Eu posso vir aqui também em adicionar uma coluna e trabalhar aqui, coluna personalizada. E através da coluna personalizada eu vou deixar o nome personalizar mesmo, só para ficar de destaque. Eu vou colocar aqui, ó, data, date year e da coluna data, é onde eu quero extrair o ano. Então, quando eu der um OK, ele vai fazer a mesma coisa. O ano 2015, ele vai personalizar, através da coluna personalizada, ele vai fazer a inserção. Então, a linguagem M você pode utilizar dessa forma. Eu aconselho sempre você utilizar o que é mais rápido, o que lhe entrega um resultado com maior facilidade, sem você precisar ir lá, adicionar uma coluna personalizada e escrever um código que vai demandar muito mais tempo. Você vai onerar mais tempo para poder entregar o dashboard, o relatório, às vezes que seu chefe, seu gerente, seu diretor está lhe cobrando. Então, quanto mais rápido você puder fazer, quanto melhor você puder fazer, vai ter um resultado mais prático. Eu aconselho fazer dessa forma, mas assim, existe mais de uma possibilidade que você pode fazer da forma através de código ou utilizar a parte gráfica, a parte visual já que a gente tem, que o Power BI oferece. Então, tá bom? Então, ó, nessa mesma tabela aqui eu vou manter, só para a gente fazer um comparativo, e nela eu vou criar AD calendário no DAX. Então, vamos só fazer um comparativo com o que ele pede para fazer. Ó. Vamos voltar lá para a parte do DAX. Então, ó, dentro do Power BI Desktop, vá na guia modelagem de dados e clique em nova tabela. E lá a gente vai inserir esse código aqui. Então, ó, logo depois de clicar em nova tabela, será aberto um espaço para digitar. Observe na figura abaixo, no DAX, que digitamos neste espaço. Então, assim que eu clicar aqui em nova tabela, eu vou vir aqui, ó, em modelagem, opção de modelagem e clicar em nova tabela. Modelagem, nova tabela. Então ele vai abrir uma barra de fórmulas aqui, uma barra de diálogos para a gente digitar o comando DAX, a função DAX que a gente precisa. Então vamos lá entender o que ele precisa. Eu vou chamar o nome primeiro, eu vou utilizar o nome da tabela, então vai ser de calendário. Vou colocar um DX aqui só para a gente conseguir separar essa tabela, que é a da tabela calendário que a gente fez a criação no Power Query, e agora a gente faz a criação no DAX. Então, só para fazer essa diferenciação. Então, esse vai ser o nome da minha tabela. Então, a partir daqui, a gente vai digitar a função calendário. Aí ele vai perguntar qual é a data de início e a data de fim. Então, a gente tem aqui, ó, eu vou colocar que é um date, ele vai começar no dia 1 de 2015, então em formato americano também. Então para cá eu vou colocar o calendário, então eu vou informar o tipo de dado que eu vou estar informando para que o Power BI interprete da forma correta. Então vai ser
date. Dentro de date eu vou informar qual é a data que eu vou iniciar. Então ele vai me pedir, ó, ano, mês e dia. Então o ano será 2015, vírgula, o mês que será o mês 1, vírgula, o dia 1. Não precisa ser 01 para o mês nem para o dia. Então vou fechar esse date. Ele me pergunta qual é a minha data de fim. Eu vou colocar uma vírgula e aqui eu vou colocar today. Today é a fórmula, equivale à fórmula hoje no Excel para quem conhece. Então quando eu digitar aqui today, eu só vou abrir parênteses, fechar parênteses, que ele não precisa de nenhuma síntese dentro dele. E aqui eu vou fechar a minha função calendário. Aqui eu vou dar um enter e eu finalizo a minha primeira coluna, que ela vai estar com minhas datas. Então eu vou vir aqui para a parte de tabela, vou vir aqui, ó, em calendário DX, pode observar aqui que ele colocou a data, e daqui a gente pode fazer o seguinte, mesmo processo, eu vou chegar aqui ao formato que eu quero, vai ser apenas de data. Então eu vou só modificar o formato que ele vai ser exibido, já que ele está com as horas zeros. Então eu tenho todas as minhas datas aqui a partir do dia 1 de 2015 e ele vai completando. Então aqui agora a gente vai entender um pouco essa expressão. Ó, essa expressão tem 4 partes, onde na primeira definimos o nome da tabela, que foi chamada de calendário. No nosso caso eu coloquei o D calendário para facilitar a compreensão, que é o D de dimensão, o calendário nome, e o DX só para a gente separar do nosso calendário que ele foi criado no Power Query, a gente fazer a criação da linguagem DAX, só para entender, tá bom? O nome da tabela sempre será posicionado antes do sinal de igualdade, então sempre o nome da tabela igual à minha função, tá bom? Então na segunda parte definimos a expressão calendário, que irá retornar uma tabela com apenas uma coluna date ou data, traduzindo, que contém um conjunto contíguo de datas, ou seja, vai ter um conjunto sequencial de datas entre a data inicial e a data de fim. O intervalo de datas é data de início especificada e a data de término especificada, inclusive essas duas datas. Então, eu pego a partir do 1 de 2015 até 30 de janeiro de 2015, por exemplo. Então, essa range que ele vai fazer o preenchimento da data, ele está lá desde a primeira data até a última data. Ele não pega só entre, ele pega igual ou maior àquela, igual ou menor à última data que eu informei. Na terceira, informamos a expressão date, retorna a data especificada no formato datetime, que ele vai pegar a data e a hora, para que o Power BI reconheça que os dados que digitamos é uma data. Caso a expressão date não fosse informada, o Power BI iria reconhecer as informações como texto. Então, eu tenho o seguinte ponto aqui. Por fim, eu coloquei o seguinte. Repara como a gente fez. Eu coloquei aqui date, então a gente já sabe que é para informar que para o Power BI que ele deve considerar como formato de data as informações que eu estou dentro de calendário. Que calendário ele vai inserir uma coluna com datas a partir de uma data inicial e uma data final. E esse today, o today eu uso como a quarta parte, que eu especifico que ele é o término da data, que será incrementada. No caso, utilizamos a expressão today, que irá retornar a data atual. Dessa forma, teremos sempre um calendário atualizado de forma automática. Então, pessoal, para que eu vou utilizar o today? Eu poderia utilizar uma data aqui, ó, de início e uma data de fim. Eu vou tirar aqui o today e vou colocar aqui outro date, vou abrir parênteses, aí vou colocar que é 2015, vírgula, mês 1, vírgula, 10. Só para exemplificar, fica uma tabela pequena. Quando eu der o Enter, ele vai criar uma tabela do dia 1 de 1 de 2015 até o dia 10 de 1 de 2015. Então, para que eu vou colocar o today? Imagina só que você começou seu relatório no dia 1 de 1 de 2015 e foi inserindo data, colocou 10 dias. Quando chegar o dia 11, ele não vai ter mais aquela data, então você vai ter que inserir novamente. Chegar o dia 12, novamente, daqui a um ano, se você colocar só um ano, novamente, se você colocar 10 anos, já que é 10 anos, você vai ter que alterar a data novamente. Você pode colocar 100 anos, caso queira. Ou para não ter também uma tabela tão grande, tão expressiva,
você considera o today. Mas eu queria, por exemplo, ter um calendário para fazer o controle do projeto do ano de 2015. Você pode também ter a data inicial do ano e a data final do ano. Vai muito a critério e a necessidade que você vai ter para a criação do seu projeto. Se você quiser, por exemplo, fazer um acompanhamento de vendas, você pode simplesmente colocar o today, porque vai ser difícil vender no futuro. Então, quando você coloca today, ele sempre vai pegar a data atual. Então, se hoje é o dia 10, amanhã quando for dia 11, automaticamente ele adiciona o dia 11, depois o dia 12, depois o dia 13, por aí vai. Então, vai ficar muito mais fácil, muito mais simples de você conseguir fazer uma atualização incremental no seu calendário de forma automática, sem se preocupar em toda vez ou periodicamente ficar adicionando a data, e nunca vai ter uma data tão grande a ponto de precisar colocar 100 anos, 200 anos, 20 anos, tá bom? Então, entendemos a forma. Agora a gente vai criar, começar a segmentar, colocar dia, mês, ano. Então, a gente já criou a principal coluna, que é date, a data que eu tenho. Então, todas as outras colunas agora, elas vão derivar dessa coluna de data. Então, a partir da data, bem parecido como a gente fez no Power Query, eu vou estar extraindo dia, mês, anos, etc. Então, criaremos mais 3 colunas primeiro: o dia, mês e o ano. Para isto, acrescente mais colunas clicando em nova coluna na guia Opções, Modelagem. Vamos criar mais 3 expressões, uma de cada vez. Crie na ordem abaixo. Então, primeiro eu vou criar o dia, depois o mês e depois o ano, a partir daquela minha coluna date. Então, aqui a gente vai fazer o primeiro. Eu vou clicar, selecionar aqui. Então, eu vou adicionar uma nova coluna aqui, já em ferramentas de coluna. Eu vou adicionar uma nova coluna, e essa minha coluna eu vou chamar de dia. Então, aqui antes do parênteses, sempre dia, vai ser o nome da coluna. Então, dia, ele é igual, basicamente dia também, sendo que em inglês. Então, day, e onde eu quero pegar? Eu quero que ele retorne da minha coluna date. Então, eu vou colocar a função day, que ele basicamente vai extrair o dia de uma determinada coluna de data. Então, qual é a coluna que eu preciso informar? Eu quero que tu pegue o dia da coluna date, que está dentro da coluna de calendário DX. Então, se eu colocar aqui, de calendário, ele já aparece aqui, de calendário DX date. Então, é de lá que eu quero. Eu vou fazer o seguinte, já para facilitar, eu vou copiar de onde eu quero que ele traga, vou dar Ctrl C e depois eu fecho aqui. Vocês vão entender por quê. Agora eu vou dar um Enter, ele já vai automaticamente adicionar o dia lá. Mesma coisa agora, novamente, eu vou em nova coluna, e é basicamente igual aos meses, ao dia vai ser o mês, ano, sendo que a palavra só em inglês que você consegue trazer. Então eu vou colocar aqui que basicamente o mês ele é igual a month, ele vai trazer aqui o mês, eu vou colocar de onde é que eu quero que ele extraia o mês, vou fechar aqui e vou dar um Enter. Então automaticamente ele também vai me trazer uma coluna com o nome mês. Então está no mês 1, tudo ele trouxe mês 1. Nova coluna novamente. Aí agora eu vou trazer o ano. Então, ano é igual a year, que é ano em inglês. Clico 2 vezes, ele já abre parênteses, eu fecho parênteses e Enter. Então, dessa forma eu consigo já ter as minhas datas para fazer a utilização. Então, vamos lá, dando sequência. Após o processo, teremos uma coluna contendo somente a informação de dia, outra só mês e outra de ano. Então, a partir daí, eu já começo a dar uma máscara, dar uma cara diferente para o meu Power BI, lá para a minha coluna de calendário, para a minha coluna de dimensão, que eu tenho um calendário que ele vai sempre estar sendo atualizado de forma automática, tá bom? Como sequência, as próximas etapas serão a criação das colunas de dia, da semana, nome do mês completo, nome do mês curto e trimestre. Seguindo o mesmo procedimento para criar uma nova coluna, utilize as expressões abaixo nesta ordem. Então agora o que é que a gente precisa fazer? Criar o dia da semana,
criar o nome do mês, o mês curto, o trimestre e o trimestre barra ano. Então, olha que legal, quanta coisa a gente já consegue utilizar também na parte de DAX. Então, vou fazer o seguinte, vamos entender como é a expressão. Primeiro, o título, dia, semana, é igual a format, de calendário, DDD. Para quem conhece a função texto lá no Power, no Excel, ele é bem equivalente à função texto, onde eu consigo extrair formatos de datas diferentes a partir de uma data com a função texto. Então, 2D é o dia, 3D é o dia da semana, lá, segunda, terça. O mês, quando eu coloco 4 M's, eu quero o nome do mês. O mês curto é com 3M, ele vai ficar Jan, Feb, Mar e por aí vai. E com 4M's ele vai trazer janeiro, fevereiro, março e abril. Então, vamos lá. Até então, para a gente fazer. Vamos fazer aos poucos, então. Vamos começar com dia da semana e mês nome. Então, nova coluna para eu adicionar. Então, vou criar dia semana primeiro. Então, dia semana é igual a format. Aí eu vou falar de onde é que eu quero formatar. Eu já tenho copiado aquele atalho, que é a tabela de onde eu quero extrair o dado mais a coluna que eu quero extrair. Eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Como eu vou informar um texto, sempre que eu vou informar um texto dentro de qualquer função, qualquer fórmula, sempre ele tem que estar entre aspas duplas. Então, aspas duplas, vou colocar aqui vai ser, eu vou colocar D, vou fechar parênteses aqui, vou fechar aspas duplas, fecho parênteses, dou um Enter. Então, nesse momento, ele vai me retornar aqui como o dia da semana. Então, tem quinta, sexta, sábado. Se eu colocar mais um D aqui, tá? O que é que acontece? Ele vai trazer o nome da semana, o nome do dia completo. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda e por aí vai. Nesse caso, eu vou querer só com um D mesmo, com o nome abreviado para ficar mais simples, mas eu poderia deixar também, eu posso adicionar até outra com o nome do dia da semana ele completo também. O próximo, mês nome, então vamos adicionar uma nova coluna. E aqui vamos colocar mês nome é igual a format. O valor vai ser o que eu tinha colocado, já só o local onde eu quero buscar a referência. Vou colocar aqui, abro parênteses, vou colocar M, fecho parênteses, fecho aspa dupla, fecho parênteses, dou Enter. Então ele vai trazer o nome do mês completo. Então vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui o nome do mês e agora eu quero o nome do mês curto e o trimestre. Vamos pegar primeiro o nome do mês. Então, nova coluna. Então, dentro de nova coluna, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver o nome mês curto. Então, eu vou colocar mês curto. Ele é igual a format. Dentro de formato, eu quero que ele extraia dessa coluna, dessa tabela, ponto, aspa dupla, fecho aspa dupla, fecho do parênteses e dou um Enter novamente. Então, dessa forma, ele vai adicionar o nome do mês, por ele curto, Jan, Feb, Mar, Jun, Julho e por aí vai. O próximo ponto, eu quero que ele me traga o trimestre, mas sendo que o trimestre eu vou trazer com adição. Eu não vou fazer só o número do trimestre. Eu quero trazer com um T para informar o trimestre. Primeiro eu vou informar só o T, essa parte de trimestre. Depois eu vou informar só o número dele. Depois eu vou mostrar o T para explicar um pouco melhor. Então primeiro aqui, ó, eu vou adicionar uma nova coluna aqui. Então nessa minha nova coluna eu vou colocar aqui, ó, que é trimestre. Então, trimestre, ele é igual
a format, o valor de onde é que eu quero extrair, vírgula, aspa dupla, que, aspa dupla, fecha parênteses. Ah, Tarcísio, mas o trimestre, por que um que? Porque trimestre em inglês é quarter. Então eu vou colocar um que para informar que eu quero o quarter daquela data, para ele me informar. Vou dar um enter aqui e ele vai informar o número do quarter para mim. Então, se vocês repararem aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho o trimestre aqui com T. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na minha fórmula, aqui onde eu adicionei, na minha função onde eu adicionei o trimestre. Eu vou colocar aqui, após o parênteses que eu fechei a extração do número do trimestre, eu vou colocar um i comercial, vou colocar entre parênteses, entre aspas duplas, na verdade, vou colocar um T, fecha aspas duplas, e vou dar um enter. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou concatenando, eu estou juntando o resultado daquela minha fórmula, e quando eu coloco um i com T, eu estou falando, ó, eu quero o resultado dessa função e o que está aqui depois do i comercial, que vai ser o T entre aspas duplas. Então vocês observam que ele juntou. Se eu colocasse um outro i comercial aqui e colocasse, como eu vou informar um texto, se fosse número não precisa, mas como é um texto, eu vou colocar aqui, ó, teste, fecho parênteses, dou um enter, ele vai colocar agora T, o número do trimestre, um T, e depois um teste, onde eu concatenei. Eu poderia até facilitar aqui, para separar, colocar um espaço antes do nome teste, dar um enter, ele ia novamente fazer agora sim com a separação de um espaço. Como não é o que eu quero, eu vou deixar só até o T mesmo, que é onde a gente vai a proposta do exercício, e eu vou ter dessa forma. Então, por fim, o que é que eu preciso? Eu preciso do trimestre e preciso do ano. Então, se eu já tenho o ano e tenho um trimestre, então eu só vou concatenar, vou fazer bem parecido como eu fiz agora para o trimestre, mas eu vou concatenar duas colunas. Então é mais fácil. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou aqui adicionar uma nova coluna. Dentro de nova coluna, ela é mais fácil, essa daqui eu vou colocar o seguinte, que o nome dela vai ser, ó, trim barra ano, então vai ser trim barra ano, que ele vai ser igual. Onde é que eu quero pegar? Primeiro eu vou pegar a minha coluna, onde eu quero. Então eu quero pegar o trimestre. Eu vou colocar um i comercial agora, para poder adicionar minha barra. E vou colocar o texto que eu quero separar, o trimestre do ano. Então dessa forma eu vou colocar aspas duplas, porque eu vou informar um texto. Então aqui eu vou dar um espaço, barra, outro espaço, aspa dupla para fechar o que eu estou informando como texto. Vou colocar um outro i comercial e vou pegar minha coluna de ano. Então, de calendário, vou procurar aqui ano, achei, clicando duas vezes, vou dar um enter e automaticamente ele vai inserir o meu trimestre mais o meu ano. Eu poderia também adicionar a função lá, format, extraindo o ano, e format, extraindo o trimestre, mas dessa forma eu consigo simplificar melhor e ter um resultado mais rápido e muito prático também, que é a concatenação da coluna do trimestre, barra, eu concatenei com um espaço, mais uma barra e um espaço, mais o valor da coluna de ano. Então dessa forma eu consigo ter exatamente o mesmo resultado que mostra aqui no exemplo, e eu tenho o meu calendário. E aqui eu tenho o meu calendário que eu consigo ter ele de forma prática, bonita, e aqui eu consigo utilizar da mesma forma que a gente utilizou aqui. Então eu vim aqui nas minhas relações, ó, minha tabelinha está aqui, a de calendário DX, que é do DAX, o DX só para informar, mas podia ser qualquer outro nome. E aqui eu vou fazer o seguinte, da minha de calendário aqui, ó, eu vou tirar, por exemplo, aqui o meu de calendário daqui, vou tirar o ano de 2017, porque eu vou, na verdade, eu vou quebrar os vínculos aqui com a de calendário que eu tinha feito antes no query, botão direito em cima da relação, excluir, é só o tempo dele processar, depois botão direito de novo, excluir, para excluir da minha
no meu cadastro de produtos. E por fim, eu vou tirar aqui, vou excluir toda a relação daqui também, eu não quero nenhuma relação mais. Eu vou excluir novamente daqui, vou deixar do zero mesmo para vocês verem como funciona bacana. E vou excluir aqui o meu decalendário do todo o restante aqui. Então, pela última parte, agora eu vou utilizar a minha decalendário como eixo e a minha base de vendas como, ou a base de evolução. Principalmente primeiro vou usar a minha base de evoluções como eu quero fazer. Então a gente consegue observar que ela não existe relação, mas ela ficou aqui com um valor total. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou selecionar meu visual e vou pegar aqui, ó, da minha DX, eu quero colocar aqui o dia. E aqui eu vou pegar na minha base de devoluções, eu quero colocar aqui a minha quantidade de devoluções como os valores. Então, mesma forma, olha o que ele fez, ele colocou, ele contou, aqui ó, ele tá, na verdade ele está somando, ele somou tudo porque não tem relação nenhuma. Então, da mesma forma, eu posso pegar aqui minha D calendário e vou arrastar meu date, que é minha data, para a base de evoluções para cima de data também. Vou criar a relação entre essas tabelas e agora quando a gente volta, automaticamente já está ajustado. Então eu vou classificar por dia e aqui agora eu vou classificar do maior para o menor, para ele ficar 1, 2, 3 até o dia 31. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Então na minha D calendário eu vou pegar aqui agora e vou trazer do DX, eu vou trazer, hoje eu estou considerando aqui ó, que não tem mais relação nenhuma, 2016, ele não vai alterar nada, 2015. Então eu quero trazer agora o ano, aqui do meu ano, no meu calendário feito no DAX. E para o mês, eu vou trazer o mês do meu ano, o nome do mês, aqui para onde tem da minha tabela de calendário, DX. Então agora eu consigo trabalhar com forma segmentada, que ele vai estar reconhecendo. Lembrando que o meu eixo aqui, a minha dimensão, ela está considerando os valores aqui, ó, da minha tabela calendário que eu fiz no DAX, e os valores aqui, ele está vindo da minha outra tabela, que é a minha tabela de devoluções. Dessa forma eu consigo trabalhar de forma totalmente padronizada, trazendo aqui os dados e considerando ele de forma segmentada, e dessa forma eu consigo fazer comparação, ver o que ficou fora da média, ver o que ficou dentro, e assim eu consigo adicionar e tratar de forma muito mais prática aqui dentro do DAX. E repito, qual é o melhor, Tarcísio? O que é que você indica a fazer? Eu indico você utilizar a forma que melhor se enquadra seu projeto. Em certos momentos vai ser o DAX, em certos momentos vai ser no Power Query, ou vai ser aquela que você prefere, você gosta mais de fazer. Tem pessoas que amam trabalhar no Power Query, tem pessoas que amam trabalhar no DAX. Vai muito pela parte que você se identifica e sempre visando o que melhor se enquadra para o seu projeto. Então aqui a gente entende dessa forma como funciona o calendário e sempre retornando aqui. Eu não preciso estar criando aqui, ó, nas minhas tabelas aqui, ó, de produtos, por exemplo, não preciso ter um calendário aqui, ter dia, mês, ano, etc. Eu não preciso ter na minha devolução para saber quando é que aconteceu, dia, mês, ano, etc, etc. Simplesmente eu já tenho minha tabela calendário, eu faço essa relação, a partir dessa relação ele está disponível e a gente consegue utilizar de forma muito prática, muito bacana e bem didática, tá bom?